Olá, gente, eu sou Márcio Abreu, eu estou aqui para falar um pouco com vocês a respeito do Voo Livre. Voo Livre é uma plataforma de criação, de performance, de pesquisa e de compartilhamento que eu criei junto com a Companhia Brasileira de Teatro, meus companheiros da companhia, Nádia Naira, José Maria e Cássia Damasceno, para pensar o nosso fazer e imaginar novas maneiras de compartilhamento dos processos criativos. Então, no contexto de criação da nossa peça mais recente, que se chama História, e que estreou em Curitiba neste ano de 2026 e que segue em temporada, em repertório, nós fizemos 3 edições dessa plataforma chamada Voo Livre. Uma em Manaus, com artistas de Manaus e convidados de outras regiões do país. Uma em Brasília, da mesma forma, com artistas de lá e artistas convidados. E uma em Salvador, exatamente com artistas de diversos lugares e também de Salvador. Essas experiências resultaram em um conjunto de performances que vocês vão assistir daqui a pouco. Eu queria falar ainda que o Voo Livre é uma possibilidade de ocupar o espaço da criação numa dimensão também de intercâmbio e de estudo em ação. E esses estudos em ação são sempre na presença do público. É evidente que assistir uma experiência de criação e de arte ao vivo, no vídeo, a gente deixa de ter relação com os aspectos presenciais daquela experiência, mas ainda assim pode ser uma possibilidade de acessar aquilo que a gente propõe no conjunto de ações que a companhia vem fazendo ao longo dos seus mais de 25 anos de atividades ininterruptas. Então a gente tem uma alegria muito grande de poder compartilhar com vocês uma parte dessa experiência. Vocês também vão poder acessar, tanto no YouTube da companhia, quanto no site da companhia, os outros voos livres que a gente fez e que estão nos nossos repertórios. A gente já fez experiências com essa plataforma em diversas cidades do Brasil e também fora do Brasil. Ô Vitória, você que estuda história e faz estágio em história, eu queria saber de você como você vê que a escola se relaciona com essa área de conhecimento. Nossa, é uma pergunta bem abrangente, assim. Eu acho que varia muito de escola para escola, mas na experiência que eu tenho de lecionar em escolas públicas, eu percebo que é uma coisa que às vezes é deixada de lado. E muitas vezes até sem querer. Por exemplo, muitos professores de história que eu tive não eram formados em história. Era de português, era de geografia, e foi colocado para dar uma história. Então, é uma relação que muda muito, que varia muito. Mas que é muito importante, não dá para negar que é muito importante. Mas na experiência que eu tenho, no ensino público, eu sinto que às vezes falta um pouquinho. Isso também acontece com quem é da área das artes, né? Por exemplo, eu estou fazendo licenciatura em teatro. E eu acho que posso contar nos dedos quantas vezes eu tive de fato uma professora que foi licenciada em teatro, ou em música, em canto, dança, arte de maneira geral. E isso afeta muita gente, né? Principalmente quem é artista, mas mesmo que não seja, por exemplo, teatro, ele ajuda tanto na nossa perspectiva de criança, no nosso cognitivo, no nosso social, e isso muitas vezes é tirado da gente, né? E nessa primeira vez aqui em Manaus, né? O que tu acha que te atravessou mais aqui? Aqui na cidade? Bom, é a minha primeira vez aqui em Manaus. A gente está junto há 2 semanas e a gente teve a oportunidade de percorrer vários lugares da cidade. E aí o lugar que mais me chamou a atenção até o momento foi o Parque das Tribos, que a gente fez uma visita lá, Wanda Vitor e as mulheres que vivem lá.
E foi uma experiência muito importante para mim, inclusive, de ver o movimento das mulheres indígenas aqui em contexto urbano, comparar com o movimento de mulheres indígenas em contexto urbano da minha cidade, traçar esses paralelos e pontos de encontro e diferenças entre umas e outras. E isso é muito doido, porque todas elas sempre falam muito de educação, né? E a gente falando sobre isso, eu fico vendo que essa questão, né, de ser um professor de português que vai dar aula de história, de um professor de artes visuais que vai dar aula de teatro, isso tem sido, pelo menos da época que eu estava fazendo licenciatura em teatro, era um debate muito importante e que a política bolsonarista, eu sinto que ela brecou o avanço desse debate, assim, né? Quando, por exemplo, eles tiram, né, a importância das aulas de história, filosofia. Eu acho que breca também um espaço formativo dos professores e especializado nessa área, que é fundamental para as escolas públicas, né? As escolas públicas são uma das políticas públicas que eu considero mais importantes do nosso país, né? Junto com o SUS. E não sei, eu fico pensando sobre isso, sabe? Se a gente pudesse ter seguido em frente, né? Agora a gente pode um pouco, mas se não tivesse rolado esse break, como que a gente já não teria avançado, por exemplo, nisso, né? De um professor de história, da aula de história. E aí eu queria saber de você, Miriam, que você também está fazendo estágio em teatro, né? Em educação. E aí eu queria saber como tem sido agora desse outro lado. Você primeiro como estudante na escola e agora como professora, né? Nessa área. Nossa, é um grande processo, porque a gente nunca sabe o que a gente vai esperar. Por exemplo, no meu estágio que era para as criancinhas, era muito mais divertido. As crianças estavam muito mais aptas a estarem ali com a gente, presentes. Só que com a pré-adolescência já não é bem assim. Eu estou numa escola onde não tem... Eu acho que assim, tem escolas e escolas, mas essa escola que eu estou é desorganizada, não tem vigilância nenhuma, não tem segurança nenhuma. E os professores também são desorganizados. A professora de artes, ela não está dando aula de artes, ela está só cortando rifa para arrecadar dinheiro da escola. Não sei para quê. E a gente não vê ela dando aula. E a gente está lá o tempo todo tentando fazer com que isso aconteça, mas é muito difícil, porque a gente vai lidar com isso sempre, com essas perspectivas querendo ou não negativas, e como é que a gente faz também, nós, como professores novas, para tentar talvez sair desse sistema e fazer uma diferença. E é difícil, né? Porque recentemente foi o dia do professor de história. E eu vi uma notícia que dizia que, no dia do professor de história não, no dia do professor, que dizia que o número de professores se formando a cada ano está diminuindo. E quando a gente vê esses relatos, ouve esses relatos e até percebe a nossa própria história, a gente vê o quanto que a educação é fundamental para a construção do ser social, do ser político, do ser humano também. A construção de percepção do mundo. E não puxando sardinha para a história, mas percebo que a história é também importante para isso. E falou que a história, durante o processo que nós percorremos até aqui, a gente permeou muito pela história, né? A gente visitou muitos lugares e conheceu a história desses lugares aqui em Manaus, principalmente aqui do centro. E eu queria contar para vocês um pouco desse processo até chegar aqui. Mais ou menos 3 semanas atrás, eu me inscrevi numa residência de teatro chamado Voo Livre História. Eu me inscrevi sem esperança nenhuma de passar, mas acabei passando e foi uma grata surpresa. Aqui, com todas essas pessoas, no primeiro dia, foi proposto que nós trouxéssemos um objeto nosso, que tivesse alguma relação com a gente, com a nossa história, com a nossa memória. E eu trouxe um livro como esse. E eu recebi um vestido de criança, e eu performei uma criança a partir desse vestido. Nesse primeiro dia, foi o dia em que todos nós nos conhecemos. Miriam, Zé, Rafa, Gi, Ídila, Márcio, Nádia, Uma, Kay, Nath, Gabi, Lai, Exaú. Foram todas as pessoas que fizeram parte desse processo até aqui. E o Felipe também, que está ali na música. Nos dias seguintes a esse primeiro dia, nós servimos de guia
para nós mesmos, aqui em Manaus, aqui na cidade, aqui no centro. Praça da Matriz, Parque Jefferson Pérez, Praça do BK, Orla de Manaus, Porto de Manaus. Antiga Prefeitura, 7 de Setembro, Mirante. Foram alguns dos lugares que nós percorremos nesses dias. Voltando aqui para o Buia, nós construímos ainda mais performances, tanto baseado na história de Manaus, do Amazonas, mas também na nossa própria história. Numa dessas, eu recebi de presente do Rafa, a mãe dele, a dona Maria Célia, uma cigana bordadeira. E eu entreguei para ele de presente o meu pai, o pai Roberto. Entre todas as performances que nós construímos, uma eu gosto mais. Nessa performance, eu falo sobre o rio. E eu começo trazendo presente Tiago de Mello, a partir de um verso que ele diz: como um rio nasce de outros, saber seguir junto com outros, sendo e noutros se prolongando, e construir encontro com as águas grandes do oceano sem fim. Novamente. Como um rio nasce de outros, saber seguir junto com outros, sendo e noutros se prolongando, e construir encontro com as águas grandes do oceano sem fim. Junto com esse trecho, eu trouxe também uma música chamada Amazonas Moreno, da banda Raízes Caboclos, que quem é manauara certamente conhece. Junto com essa música e com esse trecho, eu trouxe também um paneiro. Com esse paneiro, eu dancei, eu performei, eu interagi e eu vesti esse paneiro. Junto com esse paneiro, eu trouxe também relatos de ribeirinhos daqui do Amazonas. Num deles, um ribeirinho dizia que onde quer que ele estivesse, se ele estivesse com outras pessoas, ali haveria história. Numa mesa de café da manhã, de almoço, de jantar, numa roda de trabalho. Onde quer que houvesse um montinho de pessoas reunidas, ali havia história. Numa dessas histórias, ele disse que aprendeu com seu pai a ter paciência. Que para tudo precisava de paciência, até para descer um paneiro. Porque se não tivesse paciência, não dava certo. Numa dessas histórias também, ele conta que aprendeu com sua avó a não ter medo. Porque, segundo ela, quem tem medo sofre mais. Com isso, eu trouxe também um trecho de uma música dos Bois Bumbás de Parintins, especificamente do Boi Caprichoso, que diz o seguinte: por medo, um Deus afogado no preço, calado por um livro preto, o impunham crimes, chifres. E ele diz: se um dia eu fui sonho, hoje eu sou pesadelo. A partir daí, novamente, eu trouxe presente Tiago de Mello, num trecho crítico de uma carta em que ele diz: depois, os outros chegaram, os chamados brancos, com a cruz e o arcabuz, os sangues que o ajudaram a compor uma nova etnia ao longo de 5 séculos de aventura humana. Aventura essa que se prolonga ainda hoje, marcada pelo signo do desamor, só que cada vez mais feroz. Extração, saque, destruição, extermínio do mais verde pedaço do mundo, sustentado pelos meridianos do mistério e do milagre. Como quando essas águas foram navegadas pelas quilhas das primeiras caravelas, os de fora continuam a chegar, cada vez mais poderosos de ciência e de cobiça. Já chegam sabendo onde estão as mais
até aquelas que dormem debaixo do seu chão. Tiago de Mello, 2005. Imagina comigo um país. Imagina comigo um país. Uma linha que corta duas regiões desse país. Imagina comigo um país afogado em sangue. Logo após a performance da vitória, eu trouxe comigo algumas informações de recorte de jornais que eu peguei lá em 2022, de um outro processo, e também do livro do José Porfírio de Carvalho, chamado O Airiri Atruari, a história que ainda não foi contada. Ele começa a história lá no século XIX, mas eu escolho um ano, 1905. Em 1905, invadiram as terras de Airiri Atruari e mataram a sangue frio um indígena daquela nação. Não se sabe bem se foi somente um indígena. Essas notícias elas não chegavam até a gente. Mas em outubro daquele mesmo ano, chegou. O governador da época, Constantino Neri, resolveu mandar uma força policial para limpar a área do Juaperi. Constantino Neri, aquele que ergueu pontes, ergueu prédios, ergueu praças, ergueu avenidas, tudo em cima desses corpos subalternizados. O capitão dessa expedição militar foi o Júlio Catingueira. Ele, como um bom criminoso que era, resolveu cercar várias malocas. E como ele sabia que aqueles indígenas jamais se entregariam, ele resolveu atear fogo, queimando todos eles vivos. 583 mortos registrados. 583 mortos. Mas ele trouxe para Manaus 19 prisioneiros. 18 homens e uma mulher. 1905. O Estado avança, o Estado apaga. Gerações se passam, os indígenas continuam buscando por seus direitos, principalmente terra, saúde e educação. Gerações se passam. Século 21, 2020. Em 2020, 182 indígenas foram assassinados por todo o país. Principais taxas de mortalidade: Roraima, Amazonas e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Amazonas e Roraima. Imagina comigo um país. Imagina comigo um país. Uma linha que corta duas regiões desse país. 1970, ditadura militar. Quando eu estava em Belo Horizonte, antes de vir para cá, eu recebi da companhia uma tarefa de trazer uma performance obscena baseada num texto que dissesse sobre Manaus, Amazonas ou a Amazônia. E aí eu nunca vim aqui, então minha primeira tentativa foi criar uma aproximação dentro de algo que eu já tenho intimidade. Eu moro numa cidade, em Minas Gerais, que é na beira de uma grande BR. E aí eu decidi pesquisar a criação da Transamazônica. E aí eu botei uma curva, Transamazônica, imagens. A primeira coisa que me apareceu foram as notícias de jornal da ditadura militar fazendo toda uma campanha valorizando esse grande empreendimento. E aí eu trouxe esse material para cá. Então, imagina comigo um país. Uma linha que corta duas regiões desse país. 1970, ditadura militar.
ditadura militar, a mídia. Nós vamos rasgar o inferno verde. Para unificar o Brasil, nós vamos rasgar o inferno verde. Chega de solidão! Chega de solidão na floresta! A gente vai fazer um empreendimento, a gente vai explorar, rasgar, a gente vai explorar a selva, a gente vai vencer a floresta. Nasce uma criança na estrada da esperança. Nasce uma criança na estrada da esperança. O Banco do Brasil nunca acreditou no inferno. O Banco do Brasil até abriu uma agência em Manaus. Essa estrada vai passar por um banco de Londres. Essa estrada vai passar por um banco de Londres. Nasce uma criança na estrada da esperança. Nasce uma criança na estrada da esperança. A gente chega do Brasil das lendas, do folclore. Eles chamam de folclore o que a gente chama de encantado. Chega das lendas, chega do folclore. O Brasil agora é um país do progresso. Então a gente vai rasgar, a gente vai vencer. A construtora Andrade Gutierrez está nesse plano de unificação nacional. Traga sua boiada para o maior pasto do mundo. Década de 70, ditadura militar, BR-174. Entre 1972 a 1975, a BR-174 começou a ser construída com o único objetivo de conectar a Amazônia ao restante do país. BR-174 começou a ser construída com o único objetivo de conectar a Amazônia ao restante do país. Para quê? E para quem? Guaimiri-Atuari, território indígena, BR-174. E mais uma vez, eles eram atingidos de novo em seu território. 1905, 1975. 70 anos se passaram e os Guaimiri-Atuari ainda não têm paz. Relatos posteriores falam que eles foram assassinados por bombas, tiros e até napalm, uma substância que fazia com que eles se queimassem e intoxicassem lentamente. Manaus, Amazonas, Amazônia, Brasil. Manaus. Nascida a partir da água, mas completamente batizada por sangue. E aí, enquanto eu estava desenvolvendo esse material para as notícias de jornal, eu fiquei muito incomodada, porque eu fiquei pensando assim, nossa, mais uma vez vamos trazer a voz da ditadura, vamos trabalhar com outra matéria. E aí eu quis pesquisar o Álvaro Tucano. O Álvaro Tucano é uma grande liderança indígena da região e ele é inclusive um dos responsáveis presentes na Constituinte de 88. Então eu pensei que o Álvaro Tucano deve ter falado alguma coisa sobre isso e comecei a pesquisar. No meio dessa pesquisa, eu me deparei com um site maravilhoso que chama Cartas Indígenas ao Brasil. E esse site ele é um banco de dados que coleciona cartas escritas pelos povos indígenas, direcionados a instituições do país, outros povos, convocando manifestações, etc. E aí nesse site você pode pesquisar pelo assunto, pelo remetente e pelo ano. E aí, na hora que eu vi esse site, eu meti lá, Transamazônica. E apareceram várias cartas. Só que aí uma delas me chamou a atenção. Era uma carta dos povos Sateré à mídia. E essa carta nunca foi publicada. E aí a minha proposta, a nossa proposta, é a gente fazer essa carta juntas. Então, imagina comigo um país uma linha que corta duas regiões desse país. 1979. Imagina comigo um homem indígena
Um homem indígena sateré. Um homem indígena sateré, escrivão. Um homem indígena sateré, escrivão, escreve uma carta. Um homem indígena sateré, escrivão, escreve uma carta dita pelo seu povo. Um homem indígena sateré, escrivão, escreve uma carta dita pelo seu povo à imprensa. Um homem indígena sateré, escrivão, escreve uma carta dita pelo seu povo à imprensa. E essa carta nunca foi publicada. Em 1979, espaço. De Antônio Ferreira Sateré para a mídia, espaço. Nós, índios Sateré Maué, vírgula, estamos sabendo que estão querendo abrir uma estrada, parênteses, rodovia, da Maués para Itaituba, vírgula, que irá de encontro com a Transamazônica, parênteses. Já desmataram 15 quilômetros em Maués. Ponto. Inegavelmente, é muito bonita a história do, aspas, progresso, mas nos deixou muito triste, porque essa estrada vai cortar nossa terra no sentido leste-oeste. Ponto. Por que tanta maldade como aos índios? Interrogação. Que fizemos aos, aspas, civilizados para merecer tanta ingratidão? Interrogação. Nós não queremos que essa, aspas, praça de desgraça passe por dentro da nossa área. Dois pontos. Para onde irá a nossa caça? Interrogação. Nossos igarapés, por onde passam nossas igarás, que serão cortadas por pontes e tubulações. Ponto. Para onde irá a nossa água, que bebemos sem gosto de óleo queimado? Interrogação. Nossas filhas e filhos, vírgula. Quem poderá garantir que não serão prostituídas? Interrogação. E se garantirem, vírgula. Até quando? Interrogação. Para onde irá o Curupira, vírgula, Juma e Mãe do Mato? Interrogação. Nossa terra, ponto. Quem garantirá a não colonização? E até quando? Interrogação. Nossa mata, ponto. Quem garantirá que não será extinta? Interrogação. Os bandidos, vírgula, ladrões e assassinos, vírgula, não se infiltrarão no meio de nós, vírgula, vestidos com capas de bons cidadãos? Interrogação. Nós temos notícias dos nossos irmãos, dois pontos, Yanomami e Makuxi, vírgula, que as rodovias os consumiram e continua conseguindo, ponto. Finalmente perguntamos, dois pontos, e a nossa cultura? Interrogação. Será que o branco entende como cultura, dois pontos, uma ou várias estradas de carro? Interrogação. A soma de todas as vantagens que ela venha nos trazer, preferimos as desvantagens sem a estrada, ponto. Espaço. Resta-nos solicitar que todos se juntem em nossa defesa, vírgula. Nas esperança de que pelo menos retarde nossa provável extinção, ponto. Obrigado, ponto. Antônio Ferreira, vírgula, Tuxaua, Sateré.
Andiroba, corama, sebo de Holanda, água, chá, fogo, velas, reflexo, céu, mãos, desmentidura, espinhela caída, mal olhado, susto, muito corpo, quebranto, picadas, ferimentos, feitiço, depressão, insônia e agitação, fraqueza, sono, fé, mãe, filha, palavra, vento, silêncio, corpo, altar, gesto, mistério, benzo, acólito, sério, pano branco, rosário, criação, travessia, memória, presença. Nomes: Dona Railinda, Lourdes, Isidore, Benedito, Zita, Bernadette, Lourdes, mesma Lourdes? Rios, igarapés, quintais, vozes, sopro do tempo. Permanência, corpo, resistência, sabedoria, aprendiz. Manaus, Amazonas. Amazônia, cidade, interior, beira de rio. Ervas, alecrim, guiné, manjericão, cipeira, arruda, que é uma plantinha que a gente deixa na frente da nossa casa. E aí, se ela murchar e morrer, é porque ela sugou toda a energia negativa daquela pessoa que visitou a tua casa. Quem foi? Não passa por nenhuma ideia. Às vezes, a energia negativa é você mesmo. Cideira, o chá de cideira, nossa, o chá de cideira é ótimo. É 1000 vezes melhor até do que a camomila, pelo menos eu acho. O chá da casca do cajueiro e da casca da azeitoneira, com a folha da guia da goiaba. A folha da guia da goiaba, ela é desse tamanho, mais ou menos desse formato, assim, e nasce todos os dias na goiabeira. Andiroba, você sabe o que é andiroba? É andiroba. Você sabe o que é andiroba? Andiroba que é um excelente remédio. E a gente pega o algodão, chucha a mandiroba, coloca na ponta do dedo, enfia na garganta e puxa o catarro. Te queda. A fitinha vermelha que a gente coloca no pulso esquerdo do bebê para evitar que ele pegue quebrando, mal olhado, inveja. A corama, isso mesmo. Corama é uma folha mais ou menos assim, nesse formato. Assim. Enfim, é uma folha e ela possui algumas coisinhas assim que parecem espinhos nas pontas. Não são espinhos, mas parecem. E aí eu lembrei que, quando eu era pequena, em determinado momento assim, sabe só por quê? No quintal da minha casa tinha uma colmeia de abelhas. E eu tenho alergia à picada de abelha. E todo santo dia a gente era picado por essas abelhas. E aí minha mãe fazia um remédio que era mais ou menos assim. Ela pegava o sebo de Holanda. O sebo de Holanda. Ela pegava o sebo de Holanda e derretia, colocava numa colher e derretia na beira do fogão ou em uma panela, enfim. Esperava esfriar e passava o sebo de Holanda na pele. O sebo de Holanda, que é um excelente remédio para acne, enfim, para um monte de coisa. E aí ela pegava a folha da corama, isso,
Isidório, Francisco, Lourdes, Alice, a dona Alice que parece maluca porque ela vem de roupa na frente da casa dela. E a dona Lourdes, a dona Lourdes. Inclusive, eu recomendo que se você estiver com pintura, vá lá na dona Zita porque ela sabe fazer uma puxada como ninguém. E se você estiver com quebranto, vai lá no seu Francisco, que ele é ótimo para espantar quebranto. Se você estiver com olho do corpo, vai lá na dona Alice. Isso, é o olho do corpo, vai lá na dona Alice, aquela que parece maluca porque ela vem de roupa na frente da casa dela, mas ela é tão gente boa. Zita, Bernadette, Isidório, Benedito, Francisco, Raimunda, Lourdes. Senhoras, senhores que possuem a sabedoria ancestral. Sabedoria essa que é passada de geração em geração. Ou pelo menos era passada de geração em geração, até porque a gente quase não vê hoje em dia. É muito difícil de encontrar essas pessoas. Esses saberes vêm sendo apagados pelo tempo, pela história, pela memória e pelo preconceito. Eu aprendi também que no dia de finados a gente acende velas ao entardecer. 5 horas da tarde, a gente acende velas e reza pela alma que já se foi. E canta. Essa música, ela está sempre presente nos velórios, nos enterros, nas missas de 7º dia, de 1 ano do falecimento, enfim. Tudo isso que eu disse para vocês, eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a minha bisavó, que aprendeu com a amiga dela peruana que morava perto da casa dela lá no interior de Maués, que aprendeu com os ribeirinhos, que aprendeu com os indígenas e que aprendeu com tantas e tantas outras pessoas. Tudo isso que eu disse para vocês não é nem metade do que eu sei. Não é nem metade do que eles sabem. Eles e elas sabem. E eu queria saber mais. Essa dança aqui chama Bon-Odori, uma dança tradicional japonesa, é uma celebração aos nossos antepassados. Ela vai acontecendo assim, com gestos repetitivos, movimentos que são inspirados em gestos cotidianos, então tem semear, plantar, colher, ver a lua, agradecer, pisar na terra. Os festejos, elas vão acontecendo assim em roda e as pessoas vão entrando. Entra velhinho, entra criança, entra quem sabe dançar, quem não sabe dançar, de todas as idades, as pessoas vão chegando e se juntando. Ela acontece em roda também para a gente relembrar esse sentido da vida em comunidade. Eu não sou daqui, é a primeira vez que eu estou aqui em Manaus. Lá em São Paulo, antes de eu vir para cá, eu tive uma memória. Você sabia que já teve campos de concentração de japoneses na Amazônia? Eu acho que essa memória foi assim, no começo da minha viagem para cá. E daí me deu curiosidade de pesquisar um pouco, saber um pouco mais sobre a imigração japonesa para cá. Eu descobri que teve um grupo chamado Okaku-6, que era um grupo de jovens imigrantes japoneses, homens, na década de 30, que vinham para cá principalmente para trabalhar na agricultura. Um desses grupos começou a se empenhar no desenvolvimento da juta. Só que não estava indo bem, assim, porque a juta não crescia, a plantação não vingava, a juta ficava pequenininha
metro, 1,5 metro, quando na Índia os pés atingiam até assim 4 metros. Aí, um desses imigrantes, se chamava Ryota Oyama, esse imigrante conseguiu descobrir 2 mudas de qualidade no meio dessa plantação, que não ligavam. Aí, ele cuidou dessas mudas, e aí elas cresceram, semearam, e aí, a partir daí, toda a plantação de juta, tudo se desenvolveu. Eu achei incrível isso. E toda a plantação de juta teve 2 mudas. Incrível isso, né? Esses jovens japoneses vinham para cá e ganhavam terras. Era uma corrente dos governos. Mas eles tinham que se comprometer a chegar e não voltar mais. Eu achei isso muito forte, muito incrível também. Você vir sabendo que não vai voltar. Aí, já aqui em Manaus, chegou o dia que eu ia propor para onde a gente ia na cidade. A primeira coisa que eu pensei foi no rio, no porto. Hoje o rio tem 19 metros e 9 centímetros. No dia que a gente foi, que foi quarta-feira passada, ele estava com 19 metros e 79 centímetros. Situação vazando. Quando a gente saiu daqui do Guia, foi até o porto. Quando a gente chegou, eu fiquei um pouco surpresa, porque não era tão diferente das imagens que eu tinha visto de fotos antigas. Tinha 2 passarelas de acesso que iam dar no cais, só que a gente não pôde chegar até lá. O funcionário chegou e falou, não pode passar por aqui. Foi meio frustrante. Aí eu avistei essa outra rampa de acesso, que acho que ela fica bem mais alta, porque imagino eu que quando enche, é por lá que daria a rampa de acesso. E dava direto no rio e dava para ver tudo do céu. Mas de novo o funcionário falou que a gente não podia chegar até lá. E aí me deu um impulso, uma vontade, e eu saí correndo até essa rampa. Chegando lá, ela tinha umas madeiras largas, era um pouco instável, bem alta. Mas quando chegou ali, me veio essa memória dessa dança, Pomodori. E eu comecei a dançar. Senti o ar, vi a imensidão do rio. Eu acho que eu queria chegar onde eles chegaram. E eu dancei só, foi muito especial, se eu não tivesse de um vácuo no tempo. Vácuo no tempo. Sabe uma memória que você, uma coisa que acontece, e é uma memória que você não vai mais esquecer? Eu senti na hora que estava acontecendo isso. Foi muito pleno. Lembro? Foi um momento muito pleno. Oi, gente, boa noite. A gente está no Guia Teatro e fica no Centro Histórico de Manaus. Aqui atrás, lá atrás fica Getúlio Vargas. Do meu lado aqui fica a Praça do Congresso e o IEA. Para lá fica a Alfândega. E na minha frente, atrás de vocês, está o Teatro Amazonas. E lá atrás está o rio, fazendo uma curva bem assim. Naquela direção fica a antiga prefeitura. E em frente à antiga prefeitura tem uma praça que eu chamo de Praça do Chapéu da Bruxa, por causa do coreto, que parece um chapéu de bruxa. Ali, naquela direção, aquela rua bem distante, era lá que eu morava. Eu saía de lá, passava em frente à antiga prefeitura e ia para a rua ao lado, para minha aula de reforço. Eu tive que fazer aula de reforço porque eu não sabia dividir. E uma professora me deixou com mais na sala. Eu saí dessa sala chorando para minha mãe. Eu nasci aqui, em Manaus, mas eu fui criada no interior, pelos meus avós. Quando eu voltei para Manaus, para morar definitivamente com a minha mãe, a minha avó, ela chorou muito. A minha avó, ela veio de Juriti, no Pará. E ela veio fazendo essa imigração para o Amazonas. Ela é órfã
de mãe. O pai dela deu ela para os avós, então ela foi criada pelos avós. Coincidência, né? Nos interiores do Amazonas, Itacoatiara e Urucurituba, ela teve os filhos dela, meus tios, minha mãe. Quando ela me deixou ali aquela rua que eu criei raízes, que eu fiz amigos, que eu participei de eventos culturais, mas depois eu tive que sair dela. E eu fui morar no norte de Manaus. Eu morei em várias áreas do norte de Manaus. Eu tive que fazer esse trajeto de sair de um lugar e ir para outro. E eu comecei a questionar a minha identidade. Eu comecei a questionar a minha identidade manauara. Porque a gente não estuda a história de Manaus. A gente não estuda a história do Amazonas. Então, eu fiquei me perguntando quem eu sou. Eu também pensei, será que ela também se questionava sobre isso? Eu digo que a rua, ela foi uma professora para mim. Eu tive que criar uma independência de me locomover em vários campos, mas também vi coisas que uma criança não deveria ver. Eu vi blitz tirando os jovens negros do ônibus. Eu vi 2 caras no ônibus que eu estava com terçado. Terçado? Terçado é um facão. Será que ela se questionava também? A gente não estuda a história do Amazonas. E quando eu penso no que eu sei, eu penso no que eu posso ver e no que eu posso tocar. Então eu sei que quando eu sair daqui, por essa rua aqui do lado, e ir para Getúlio Vargas, eu posso pegar o meu ônibus e ir para minha casa. Eu sei o meu nome, eu sei o nome da minha mãe, eu sei o nome da minha irmã e eu sei o nome dela. Imagina comigo um prédio. E eu estou dentro desse prédio, no meio do corredor. É no 3º andar. Esse prédio ele tem 4 andares, plano com subsolo. E dentro desse prédio não tem janelas nem portas. São só buracos. Aqui do lado direito, aqui na minha frente, no lado esquerdo também. Quando eu olho do lado direito, eu vejo um colchão ali no chão. Tem um lençol vermelho. Tem vários tijolos, um em cima do outro, como se fosse uma prateleira, sabe? E aí em cima tem vários itens pessoais. Aqui no lado esquerdo, quando eu olho, eu já vejo 2 colchões. Um está sujo, o outro também, mas ali tem 2 lençóis agora, um azul e um branco. Tem várias panelas, vários itens de cozinha. Aqui em cima, eu ouço muitos passos, eu ouço muitas vozes de crianças também, como se elas estivessem brincando. E aí eu subo no 4º andar. Quando eu chego lá, eu vejo que é tudo muito claro, não tem telhado. E é curioso, porque eu só vim notar esse prédio quando eu morava lá perto. Aqui é a Rua Barroso, aqui atrás é a Saldanha Marinho, tem o Alfredo Cunha. Então lá da minha janela, eu vi essas pessoas, principalmente ali no 4º andar, de noite. É um horário que tem mais gente, onde tem mais concentração de pessoas lá. Eles ficam ouvindo músicas, ficam dançando. Em poucos andares tem gente de noite, fazendo várias coisas. Que foi nessa época também que eu montei esse prédio.
que antigamente era um prédio onde estudantes universitários residiam, que era da UFAM. E lá em 67, mais ou menos, o regime militar confiscou esse prédio, só que eles nunca devolveram. O governo estadual nunca deu satisfação, o federal também não. E ele foi simplesmente abandonado. E pessoas, famílias, ocuparam esse lugar, pessoas que foram abandonadas pelo Estado também. E é interessante que teve uma vez que eu estava passando bem na calçada, bem lá na frente mesmo, tinha um homem sentado lá na frente com uma cadeira de balanço. E aí ele pegou e falou assim pra mim: Ô menina, você não tem medo de ficar andando sozinha aqui de noite, não? já estou acostumada. Ah, entendi. Você passa muito por aqui? Toda noite eu passo. Eu moro aqui perto, no Alfredo Cunha. Ah, então a gente é vizinho, né? Somos vizinhos. Olha só. E depois dessa noite, isso virou uma coisa muito comum, sabe? Ele sempre falava comigo. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Você tá bem? Tudo bem, lógico. Eu também, muito obrigado. Ou então ele só acenava com a cabeça, e eu sabia que era um sinal de boa noite, e eu via que ele estava ali. E não só ele, como eu percebi, sempre tinha muitas mulheres nesse prédio, muitas crianças, mulheres ali. E quando isso aconteceu, o que eu queria dizer para ele, na verdade, era que eu me sentia segura, porque ele e elas estavam ali. Não era o que eu estava acostumada. Teve uma vez que eu até cheguei a conversar com algumas dessas mulheres e crianças, que elas me contaram mais ou menos como que é viver um pouco ali. E elas falaram que muitas pessoas falam muito mal de é um lugar sujo, precisa invadir esse lugar. Mas que apesar de tudo isso, é um teto para eles. Um teto onde eles estão ali, eles vivem em comunidade, as mulheres se ajudam. Ninguém passa nenhum tipo de perrengue sozinho. É uma coletividade mesmo, uma comunidade. E eu penso que é isso que move a gente, que é amar e cuidar das coisas, é o que nos interessa mais. E, inclusive, é uma das casas que tem lá na frente. Tu viu aqui, ó? E na fachada do prédio tem uma outra frase que diz assim: salve as mulheres de beira de rio, salve as mulheres indígenas. A vida é reinventável. A vida é reinventável. A vida é reinventável. Por isso eu escrevo. Escrevemos para inventar a vida. Pelo menos, deveria ser esta a discussão de quem escreve. Escrevo para inventar a vida. Sou uma funcionária mal paga das palavras. Não que eu reclame, ou sinta a necessidade de buscar outro ofício além da escrita. Eu até podia, mas eu não posso. Sou como um vento, que não sente necessidade alguma de mudança, apenas só. Tenho a metade da felicidade quando escrevo. Quando escrevo, reinvento. Vento. A vento. Escrevo sobre alguma desnecessidade de escrever. Desnecessito-me quando escrevo. Eu acho uma puta falta do que fazer, fazendo quando estou escrevendo. Não é divertido brincar escrever. Eu me divirto, porém não brinco. Escrever é o risco do risco riscado no papel. É um anabolizante para a alma. Palavras. Bullying. Bulindo-me. Bulida. Mexo-me um pouco quando me movo para escrever. Meu sorriso é de uma colesterante na telinha. Colesterante. Colesterante. O meu sorriso é de uma
cor exuberante na telinha do meu notebook quando eu estou escrevendo. A taxa alta de glicose no sangue. Uma catitinha inquieta. Catitinha. A gente chama catitinha, é um camundongo aqui na Amazônia. Uma catitinha inquieta, pra lá e pra cá, buscando o esgoto certo, por onde a palavra incerta entra. Manaus, 3 de novembro de 2024. Crônicas do Boteco de Cavalo, de Márcia Antonelli. Márcia Antonelli é uma travesti negra de estatura mediana. Ela não é gorda nem magra, meia idade. Normalmente você encontra ela numa blusa de alcinha, com shorts jeans, uma calça jeans. Hoje ela veio aqui, ela estava de leg, ela quebrou meu texto. Mas ela sempre está com muitas joias. No pescoço, nos anéis, no batom. Eu nunca tenho certeza se a Márcia vai estar com o cabelo liso ou com o cabelo cacheado. Ultimamente ela está de chapéu. E além do chapéu, ela tem um óculos escuro. Não importa se passar chuva ou passar sol, ela está com seu óculos escuro. Sempre que você compra um livro dela, ela faz questão de autografar. E daí ela vai procurar o óculos de grau para poder autografar. Aí abre aquela bolsa, procura. Às vezes o óculos está na cabeça. E daí ela começa, tira o óculos de sol, volta o óculos de grau, troca de novo. A Márcia tem uma rotina de trabalho. Ela sai lá da Cidade Nova e vem aqui para o centro, de ônibus. Ela desce no ponto aqui da Escola Dom Pedro. Na Escola Dom Pedro, logo em seguida, tem a reprografia, onde ela imprime os livros. Então ela imprime os livros do dia, desce a Rua Lobo da Almada, vai até o Boteco do Cavalo. Chega no Boteco do Cavalo, pede um litrão, fica ali um tempo. É onde ela se inspira para escrever hoje. Esse é o 5º volume das Crônicas do Boteco do Cavalo. Dá horário, ela vem aqui no Largo São Sebastião, vende seus livretos nos bares, nos restaurantes, até chegar no Bar do Armando. Aqui no Bar do Armando, pede outro litrão, oferece seus livretos, encontra um conhecido ou outro. Aqui normalmente tem gente de fora, gente de São Paulo, gente que conhece ela em busca. Pede o litrão, vende um livreto e vai para o próximo bar. Voltando para Eduardo Ribeiro, ela sobe mais um pouco até o Gringos Bar. O Gringos Bar é um bar de rock. Lá ela tem certeza que encontra mais amigos. Encontra um amigo, pede um litrão, vende um livreto, autografa, vai para outra mesa, oferece seu livreto, pega o litrão, e ela vai passando a noite assim. Dali do Gringos Bar, ela vai para a Praça da Saudade. Lá tem o bar da Tatá, que é um bar LGBT. Encontra outros amigos, pega o litrão, vende os livretos. Ela pode escolher ir de ônibus para casa, para a Praça da Saudade. Às vezes ela estende até o Basquiat, fica 2 quadras dali, é outro bar de rock. No Basquiat, se ela tiver algum livreto, vende um livreto. Ela vai pedir um litrão e conversar com amigos. Conversa numa mesa, vai para outra mesa, pede outro litrão, encontra outros amigos. Do Basquiat ela pede um Uber para ir para casa. Eu conheci a Márcia numa roda de leitura, tipo o que a gente fez aqui. No grupo de teatro, eu faço parte de um grupo só de pessoas trans. E a gente cria textos com pessoas trans, histórias de pessoas trans. Só que normalmente envolve os estereótipos, que é morte, violências, prostituição. O que você vê no Google quando você pesquisa travesti. Então a gente teve essa ideia, procurar autores trans. E daí a gente encontra o texto da Márcia. E o trabalho da Márcia me faz gostar de leitura de volta. Eu fiz um doutorado, e no final do doutorado eu fechei o computador e não abri por 2 anos.
Na academia eles falam pra gente ler um artigo por dia, pra se manter atualizado, sabe? Então eu peguei ranço de leitura. E quando eu encontro o trabalho da Márcia, eu volto a gostar de ler. E num lugar de imaginar, de me sentir assim, esse centro de Manaus que ela descreve. E estar junto com ela. E isso mexe muito, assim, de gente, eu sei que eu gosto de ler. E a gente faz essas rodadas de leitura 3 vezes por semana, no grupo de teatro, pensando em peças. No final do ano, a gente fez 2 eventos chamados Leituras Tonelianas. Foram leituras dramatizadas, com um pouco de figurino, iluminação e os livros. No ano seguinte, a gente aprovou um projeto de audiovisual. A gente fez um curta documentário, 15 minutos, chamado Márcia Antonelli, da Palavra da Sobrevivência. Nesse filme, a Márcia conta um pouco sobre sua história, sobre como é essa cidade que inspira ela a escrever, e a gente tem 5 cenas, que são 5 pontos, que são interpretados por pessoas trans. A gente fez questão de ter um elenco trans, uma equipe LGBT fazendo esse filme. E pro ano que vem, a gente quer fazer a adaptação de um outro texto já. Então, eu também conheci a Márcia, e ela é exatamente como você descreveu. Eu não sou daqui, eu não sou de Manaus, eu sou de Belo Horizonte, mas hoje eu moro no Rio de Janeiro. E aí é a primeira vez que eu piso em Manaus, nessa residência, e eu conheci a Márcia no segundo dia que eu cheguei aqui. Eu estava num bar, no Gringos Bar, que virou meu boteco preferido. Eu estava lá sentado com a Ídila, tomando uma cerveja, e aí de repente a Márcia apareceu tentando vender os livros dela, e eu comprei um desses livros. E aí eu comprei um livro e deixei ele do lado, ela falou, sei lá, mais 2, 3 frases e foi embora. E aí, entre um copo de cerveja e outro, entre um papo e outro, eu peguei esse livro para ler e li um conto. E aí eu falei para a Ídila, pelo amor das deusas, olha isso aqui, o texto dela é incrível. E aí eu li mais um conto para a Ídila, e quando eu fechei o livro e li Márcia Antonelli, eu fiquei, meu Deus, mas eu já ouvi esse nome. E aí eu lembrei que a Kuma, no dia anterior, aqui na residência, tinha falado pra gente, na Márcia, falado sobre o filme, sobre a poesia, o texto dela. E aí eu olhei para trás e vi que ela estava sentada a umas mesas atrás de mim e fui lá falar com ela. Tomei a coragem de ir lá falar com ela, falei, elogiei o texto dela, falei quando eu fiquei impressionado. Ela estava exatamente de óculos escuros, ela deve ter falado 2 frases no máximo, porque provavelmente ela queria mais beber do que falar com um viado que adorou a poesia dela. E aí eu voltei para minha mesa. No outro dia, eu peguei esse texto, esse livro, e dei para a Kuma, que é esse livro que a Kuma acabou de ler o texto, e a Kuma me presenteou também com esse livro. Esse livreto que chama Que Rumo Darás aos Meus Testículos. E aí eu também quero ler um texto para vocês dela. Um texto que chama Um Texto Sem Imagem. Não sei se escrever é algum tipo de trabalho. Tampouco não sei se sei escrever. Só sei que não faço nada senão escrever. Às vezes eu acho que eu sou uma vagabunda tentando ser útil. Ou ser útil sendo uma vagabunda. Eu sou uma escritora vagabunda. Se eu tivesse um título qualquer, eu não seria uma escritora vagabunda, mas uma escritora de verdade mesmo, quem sabe. Nunca joguei sujo com os meus leitores. Quando eu saio de casa, sempre às 15 horas, às vezes enfeitada, montada de salto, batonizada. Os vizinhos me olham sempre admirados, como se dissessem, lá vai ela trabalhar, ela mora sozinha e dá um duro danado. Na verdade, eu vou beber. Eu vou beber, olhar as pessoas e escrever. Só mais tarde é que eu pego no pesado, vendendo as minhas histórias, muitas vezes trôpega de mesa em mesa, tentando melhorar a minha dicção, moderando meu hábito de cerveja, rindo para não ranger meus dentes e morder as pessoas hostis e estúpidas. Manaus é uma cidade hostil e ela tenta puxar pelo tapete. Sempre tem um canalha desses te aconselhando. Por que
você não vai fazer uma leitura na Valeira, Antonelli? Valer é uma livraria daqui, né? Por que você não vai fazer uma leitura na Valeira, Antonelli? Vai comprar ou não? Ah, não, hoje não vai dar. Então, vai se fuder, você e a Valer. Depois esses tipos nunca mais compram os meus livros. Eu também cago olhando para eles. Eu sigo Trôpega numa cidade trôpega. Minha escrita é trôpega. Minha vida é trôpega. Mas eu gosto dela. O que eu faço com ela? Quando cumpro minha lição de todas as noites trôpegas, volto à mesa do bar para tomar sozinha uma saideira, que nunca é uma saideira. Eu gosto de estar sozinha. Não tenho muito o que conversar com ninguém. Mal converso comigo mesmo. A não ser quando eu estou escrevendo. Eu falo enquanto eu escrevo. Eu ouço sempre uma música surda tocando. Um concerto de bar ou Wish You Were Here, do Pink Floyd. A vida da gente é uma música surda tocando. Eu noto que eu estou ficando surdo. Eu vou aos poucos me ensurdecendo, perdendo meus sentidos. Me sinto não me sentindo. Só quando escrevo é que eu me sinto. Eu sempre me emociono muito quando alguém lê Márcia Antonelli para mim. É diferente você ler para si mesma, você ler em voz alta, você escutar outra pessoa. Essa situação da Valer é antiga, mas ano passado aconteceu mais especificamente numa roda de um bate-papo na universidade. E o cara da Valer estava sendo filosófico com ela. E daí os estudantes se mobilizaram para responder ele, sabe? E eu fico... É muito forte pensar que tem pessoas para defender a gente no ambiente acadêmico, que normalmente é muito positivo. E depois a faculdade fez uma carta de repúdio à situação que aconteceu lá. Desde que eu conheci a Márcia, eu sigo ela no Facebook. E no Facebook ela posta as palestras que ela dá. Quase toda semana ela é convidada para palestrar em alguma escola. E na escola ela lê o texto e conta sobre a vida de ser escritora. Eu fico pensando que sorte que essas crianças têm. Especialmente crianças LGBT, crianças trans. De ver uma artista como a Márcia como exemplo. Como possibilidade de vida. Carta à Terra. Eu escrevo, sonho a você, Terra, e eu ouso a uma certa intimidade de sonhar para você com Terra em T minúsculo, e não com esse Terra maiúsculo, como uma fotografia vista de fora, como essa bola azul e branca. Não, sonho a você daqui da Terra, juntos, juntas. Um corpo se levanta, se ergue, esse corpo se desloca, tudo se desloca ao seu redor. O corpo, o caminhar, a água, o banho, você separa toda a tecnologia para carregar em si. Você vai, corredor, abre a porta, sai, escorre pelo elevador, sai para fora do prédio, entra dentro de um equipamento com rodas. Você caminha, você vai, você olha para fora da janela, você vê uma cidade correndo, uma cidade que corre, uma cidade que corre. Você olha prédios, muitos prédios, um respiro entre um prédio e outro, árvores, muitas árvores nessa cidade. O cheiro da chuva, o cheiro seco, sujo da cidade. Você caminha, você vê pessoas em pé, você vê corpos no chão, corpos negros no chão. Você olha uma roda de samba, você olha o Cristo Redentor, você desloca. Você entra dentro de um equipamento e voa, pousa em outro território. Essa cidade não tem árvores, essa cidade é seca, cinza. Você está nessa cidade, você conhece essa cidade, você conhece seus amigos, sua família. Você, a cidade, beber, boteco, você ensaia a possibilidade de uma outra história, de reestruturar o país a partir dela. Você, um homem, uma mulher, uma caçada. Depois você entra de novo dentro de um equipamento e voa. Vai para uma cidade também já conhecida, uma cidade de pedras, uma selva de pedras. Você desce nessa cidade também seca, também cinza. Essa cidade você gosta, boteco, balada, bar, você conhece amigos, você bebe, você
roubado, você vê o celular sendo roubado, você olha para a mulher e pergunta, é ali que fica a sua correria? Você caminha, prêmio, não ganha, você voa novamente, entra dentro desse equipamento e vai para uma cidade que você nunca pisou na sua vida. Essa cidade é apenas uma fotografia, um livro de história. Aí você olha para essa cidade por fora da janela do avião, você vê uma cidade, um mar, você vê árvores, você vê um rasgo nessa cidade, a Transamazônica, você vê um rasgo em sangue, você vê um rasgo vermelho, você vê a dureza, terra, desculpa, você vê a dureza que é ser terra nessa cidade, você pousa, você caminha, você vê 1896 no teatro, a possibilidade de reinventar a vida, uma praça, você vê um boi branco, um boi preto, vermelho, azul, você vê floresta, você vê pessoas que você nunca viu na sua vida, você vê uma música que você nunca ouviu na sua vida. Você se vê nessa cidade, você caminha, você entra dentro de um teatro, você começa a ensaiar outra possibilidade, outra escritura de uma vida. Você ensaia, você vê, pessoas ensaiam, pessoas veem, uma mulher late, um cachorro late, todo mundo late dentro de uma cidade surda. Você dorme, você acorda, você sonha. Eu sonhei uma vez que eu estava dentro da mata, e aí quando eu olhei para frente, tinha um curupira olhando dentro dos meus olhos. Eu sonhei uma vez que eu era meu cachorro. Uma vez eu sonhei que girafas estavam passando na rua de casa. Uma vez eu dormi na varanda, eu sonhei que eu caía pra fora da varanda e eu voava. Eu sonhei que meu corpo estava se transformando em casulos. Sonhei com uma cigana e ela era mãe do mapa. Eu sempre sonho que eu estou aqui no centro com a minha mãe e a gente se perde, só que a gente nunca se encontra. Uma vez eu sonhei que eu participava do videoclipe da Hannah Montana, mas eu não cheguei a conhecer ela porque era na beira do rio e eu caí no rio e o jacaré me engoliu. Eu morro de medo de sonhar com melancia, porque minha mãe diz que quando a mulher sonha com melancia é porque ela está grávida. Uma vez eu sonhei que o meu gato era gigante e ele ficava falando em português tudo que eu tinha que fazer no dia. Hoje eu sonhei de novo com a apocalipse zumbi. Eu sonhei que meu falecido avô aparecia na rua procurando alguma coisa. No dia seguinte, minha avó morreu. Sonhei com uma sombra e ela dizia, você é minha. Uma vez eu sonhei que eu estava fugindo de 3 ladrões só de calcinha e sutiã. Uma vez eu sonhei com um cachorro voador. Uma vez eu sonhei que eu sabia respirar dentro d'água e eu nadava com os pontos no encontro da água. Uma vez eu sonhei que eu estava cavalgando em cima de um boto rosa. Uma vez eu sonhei que eu estava no barco, na beira do rio. Ele afundou. E quando eu afundei com ele, eu acordei. Uma vez eu sonhei que eu era ator, que eu entrava no teatro, subia no palco e eu tinha que falar um texto. E eu esquecia completamente esse texto. Nesse exato momento, uma mulher entrava e dizia uma carta. Carta à terra. Faremos nós mesmos. Nós quem? Aqueles que saindo do doutor ouvem intensos chamados e sabem que se não responderem às injustiças, à servidão e ao autoritarismo já insuportáveis, eles serão multiplicados. Tudo se encaixa. E cabe a nós, antes de sermos exterminados, fazermos o que está ao nosso alcance, individual e coletivamente. Não esperarmos mais para tirar de cena as empresas assassinas. Tudo contra. Sonhar contra. Você e nós precisamos disso.